Hello, students! Hoje nós vamos estudar a parte 44 das 3.000 palavras mais usadas em inglês. A primeira palavra é dialogue. É o contrário de monologue. The dialogue between the characters was very powerful. Então, o diálogo entre os personagens, characters, foi very powerful, muito poderoso. Next. Diamond. She wore a diamond ring that sparkled in the light. Então ela usava, aqui nós temos o passado do verbo wear. No passado fala wore. A diamond, observe que não pronuncia a vogal A. Diamond ring, anel de diamante. That, este aqui é um conectivo aqui na frase, que sparkled, brilhava. Do verbo sparkle, brilhar. Às vezes sparkle também significa faísca. In the light é na luz ou a luz. Next. Diary. He writes in his diary every night before bed. Então ele escreve, aqui está no presente, in his diary, no seu diário, every night. Toda noite, todas as noites, before, antes de dormir. Então, before bed, antes de ir para a cama. Next. Dictionary. I always check new words in the dictionary. Então, eu sempre checo, verifico. Poderia ser também o phrasal verb look up. I always look up new words. Então, novas palavras. In the, para falar no, dictionary. Next. Agora vamos estudar a palavra die. Many plants die if they don't get enough water. Então, muitas plantas, many plants, die if. Então, if significa se, também é um conectivo, ou seja, tem a função de conectar as duas frases, aqui a primeira frase e aqui a segunda frase. Então, no meio fica o conectivo if, se. É um conectivo para frases condicionais. Então, muitas plantas morrem se elas, se as plantas, don't get, não receberem, não tiverem, não obterem enough water, água suficiente. Então, a palavra enough fica antes aqui de water. Next. Diet. He's following a healthy diet to lose weight. Ele está seguindo, following, a healthy diet, uma dieta saudável. To lose, então este é o verbo perder. Weight significa peso. Next. Difference. There is a big difference between the two proposals. Então, existe o verbo haver em inglês é formado por duas palavras. There is, posso abreviar aqui na fala, there's. A big difference, uma grande diferença. Between, entre the two proposals. Então, propostas. Different. My taste in music is different from yours. Então, meu gosto, minha preferência in music is different. É diferente. Observe que a sílaba forte fica aqui no início. Different. From yours. Então, usa o from na frente do different. Different from yours. Diferente do seu. Differently. Então, aqui temos a frase. She thinks differently about the issue. Então, ela pensa diferente. Então, também a sílaba forte fica aqui no D. Differently about the issue. Issue é um problema, uma questão de trabalho também. Então, é uma palavra bastante utilizada. Difficult. Aqui, sílaba forte aqui no D. The homework was difficult. Então, a lição, a tarefa de casa foi ou estava was difficult.
Difficulty. Então agora a sílaba forte aqui no co. He had difficulty understanding the math problem. Então ele teve, ou ele tinha, difficulty. Aqui a sílaba forte. Understanding, em entender. The math problem, o problema de matemática. Então aqui é a matéria, a disciplina com letra maiúscula. Na frente da palavra difficulty, poderia também aparecer a preposição in, para dizer em entender, in understanding. Dig, they had to dig a hole in the garden. Então eles tiveram, had to dig, esse é o verbo cavar, cavoucar, a hole, então esse aqui é buraco, o H tem um som de R forte aqui. In the garden, então no jardim. E agora vamos estudar a palavra digital. I prefer reading digital books. Está dizendo, I prefer, eu prefiro, está no presente. Reading, então aqui é do verbo ler, o verbo ganhou ing, porque é uma situação mais informal. Preferencialmente, né, seguindo a gramática, teríamos que colocar um to aqui entre os dois verbos. Mas os nativos costumam fazer isso com o verbo preferir, prefer, o verbo like, o verbo love. Então, aqui fica mais informal. I prefer reading digital books. Também é possível pronunciar o T aqui com som de R. Digital books. Next. Dinner. We had dinner at 7 p.m. Então nós jantamos, e isso aconteceu no passado, porque aqui o verbo está no passado. Had dinner at 7 p.m. às 7 da noite. Direct. She gave me a direct answer. Então ela me deu, aqui o passado do give, a direct answer, uma resposta direta. Se fosse indireta, diríamos indirect, mas aqui é direct answer. Direction. Can you give me the direction to the station? É uma pergunta começando com can, e o verbo can é muito importante no inglês, não só para falar de habilidades, mas também para fazer perguntas no presente, perguntas de, às vezes, de permissão, né, para pedidos. Então, por isso que aqui começa com can. Você pode me dar a direção, the direction, to the station, né, para a estação. Não sabemos qual estação nesse caso. Pode ser bus station, né, poderia ser train station, subway station, né, que é uma estação aí de veículos. Directly. Nós temos aqui a palavra diretamente. He will speak to you directly. Então ele vai falar com você diretamente. Poderia ser também speak with you. A diferença está na questão da formalidade. Quando usamos o to na frente do speak, fica mais formal. Se fosse speak with you, seria mais informal. Director. The director is very kind. Então, o diretor é very kind, muito gentil. E assim finalizamos esta aula. Se você gostou, aperta o botão do like e também se inscreva no canal. Até a próxima. Bye, bye.